Olá pessoal, boa noite. É bom nós estarmos aqui mais uma vez para junto nós celebrarmos o nome do Senhor. Eu sei que nós estamos separados fisicamente, mas tenho certeza que você deve estar junto aí da sua família e nós estamos juntos com certeza na mesma mente, no mesmo coração. Nós estamos aqui prontos para poder ouvir a voz do Senhor e eu quero que você esteja também com o seu coração aberto para que o Espírito Santo ministre sobre o seu coração. Eu gostaria que você prestasse atenção agora nessa canção e que nesse instante, neste momento dessa canção, você estivesse orando ao Senhor, preparando o seu coração para que Ele estivesse falando com você nesta noite. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração.
Meus irmãos, já há algumas semanas nós temos conversado sobre este tema, juntos somos melhores. E nas pregações de domingo à noite nós temos conversado um pouco, tentado entender um pouco o propósito de Deus sobre as nossas vidas, tentando responder, afinal de contas, por que nós estamos aqui, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é o propósito de Deus para a nossa igreja. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, porque nós estamos aqui. E o tema que eu quero abordar com você esta noite é que nós estamos aqui para sermos semelhantes a Jesus. Nós estamos aqui para sermos semelhantes a Jesus. Para isso, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 1. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. É muito importante aí na sua casa que você abra a Bíblia, para que você possa, então, acompanhar o texto. Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler, então, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, e algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Pai, queremos, Deus, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Deus, em todos esses momentos. Queremos, Deus, agradecer ao Senhor pela Tua palavra que chegou até nós. Queremos, Deus, agradecer ao Senhor, porque o Senhor, neste tempo, Pai, mesmo estando distantes fisicamente uns dos outros, o Senhor tem enchido o nosso coração de esperança, enchido o nosso coração também de gratidão, porque o Senhor está conosco. Pai Santo, quando nós vamos meditar, Deus, sobre a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos de Filipenses, ele fala muito a respeito da semelhança com Cristo, porque ele vai dizer, olha, dentro de vocês é preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós fomos chamados, meus irmãos, para sermos semelhantes a Jesus. Nós somos chamados para transparecer o mesmo pensamento do Mestre. Aquilo que Cristo nos ensina tem que ser também o modo que nós pensamos. Aquilo que Cristo nos ensina tem que ser como nós agimos. O jeito de Cristo nos ensinar tem que ser também o modo onde nós vamos nos relacionar com as pessoas. E é por isso que nós temos esse objetivo de vida. É por isso que nós estamos aqui, para nos parecer com Cristo. Cristo é o nosso mestre, nós somos os seus discípulos. Nós usamos esse termo discípulo aqui no nosso Brasil, no nosso país. Esse termo discípulo, ele não é um termo muito usual como era nos tempos de Jesus. Mas isso significa dizer que nós imitamos o nosso mestre. Nós temos que ser cópia do nosso mestre. Nós temos que olhar as ações, as atitudes, como Jesus reagia a determinadas situações e tentar nos parecer da melhor forma possível
como Jesus. E é por isso que nós precisamos pautar a nossa vida na vida de Jesus. Então aquilo que Jesus fazia, nós precisamos tentar fazer também. Nós precisamos, ao longo da nossa caminhada, tentar nos parecer o máximo com Cristo. Paulo vai dizer para nós: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tinha certeza de que ele estava seguindo Jesus, que ele estava sendo discípulo de Jesus. E como ele tinha essa certeza, então ele dizia: olha, vocês podem me imitar, porque a pessoa que eu estou imitando é Jesus Cristo. Esse é o sentimento que tem que ter no nosso coração. Esse é o desejo que deve haver no nosso coração. O nosso desejo de sermos semelhantes a Jesus Cristo, tê-lo como nosso mestre, como nosso Senhor, aquele que vai pautar. Em janeiro nós indicamos o livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E é justamente isso. O que Jesus faria em meu lugar? Como Jesus agiria? E esse deve ser então o meu pensamento, esse deve ser o nosso sentimento de nos parecer cada vez mais com Jesus. O primeiro ponto então que eu gostaria de destacar com você é: somos semelhantes a Jesus, ou estamos no caminho da semelhança com Jesus quando nos esvaziamos. Meu irmão, esse é um princípio. Para sermos parecidos com Jesus, nós precisamos nos esvaziar. É impossível nós sermos parecidos com Jesus cheios de ego, cheios de nós mesmos, com todos os nossos modos de pensar, como se o que Jesus fizesse dentro de nós não fosse tão importante. Meu amado, nós precisamos ter esse sentimento dentro de nós, de nos esvaziar. Quando nós resolvemos nos esvaziar, o Espírito Santo ele começa a nos encher. Quando nós resolvemos nos esvaziar de nós mesmos, aquilo que Cristo nos ensina começa a encher as nossas vidas. Então, o primeiro caminho para a gente poder se parecer com Jesus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos deixar que Cristo reine dentro de nós. João Batista vai dizer o seguinte: convém que Ele cresça, mas que eu diminua. Convém que Cristo cresça. Cristo precisa crescer e eu preciso diminuir. No texto que a gente leu, no versículo 5, lá de Filipenses, o texto que a gente leu vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Cristo, para assumir a forma de servo, ele se esvaziou. Meu amado, se Cristo se esvazia, nós também precisamos nos esvaziar. É interessante que quando nós olhamos para o nosso Mestre e nós nos lembramos de como ele serviu as pessoas, até mesmo ao ponto de lavar o pé dos discípulos, até mesmo ao ponto de lavar os pés. Isso significa dizer, meus irmãos, que nós precisamos nos esvaziar. Se nós estivermos cheios de nós mesmos, o Espírito Santo de Deus não vai agir em nós. Cristo não vai conseguir agir em nós, porque nós não vamos querer saber o que Cristo diz, mas aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, isso tem mais importância do que aquilo que Cristo diz. E é por isso que eu preciso me esvaziar, é por isso que você precisa se esvaziar. Para você ser semelhante a Jesus, existe esse passo do esvaziamento. Certo? Existe um outro texto ainda que eu gostaria de destacar, que é Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 19. É interessante que você abra aí na sua casa. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, provavelmente você conhece. Paulo vai dizer, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se você quer se parecer com Cristo, você precisa esvaziar a você mesmo. Você precisa, o primeiro passo é você colocar você menor, como João Batista fez, você se diminuir para que Cristo possa crescer. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesse texto é que nós somos semelhantes a Jesus, ou nós estamos nesse caminho, nessa caminhada de nos parecer com Jesus, quando nos humilhamos. Quando nós nos humilhamos. Nós começamos uma caminhada quando nós nos humilhamos. Uma coisa é a gente se esvaziar, outra coisa é a gente se humilhar. Eu já disse que a palavra humilde vem de humus, vem de terra, vem de pó. E nós precisamos nos render ao Senhor Jesus Cristo para que Ele possa então fazer as transformações na nossa vida. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos, quando a gente fala a questão de se humilhar, não é no sentido de uma subserviência, onde você vai ser o capacho, onde você vai ser o escravo, no sentido mal da palavra. Não. É verdade que nós somos escravos de Cristo, mas é uma liberdade que nos leva para o céu. É uma liberdade que muda o nosso coração. A liberdade em Cristo nos faz querer ser servos dele. É interessante a gente pensar na questão de se humilhar, porque quando a gente se humilha, quando a gente se torna humilde, a gente dá espaço também para que Cristo fale ao nosso coração. Quando a gente se torna humilde, quando a gente percebe que a gente é pó, a gente entende que a gente não sabe tudo. A gente entende que Cristo tem muito a nos ensinar, que a palavra dele tem muito a nos ensinar. A gente entende que ele usa outras pessoas para nos ensinar. A gente entende que ele usa a igreja para nos moldar. A gente começa a entender porque a gente pega o nosso coração, se humilha na presença do Senhor e entende a importância das pessoas na nossa vida, entende a importância da igreja na nossa vida, entende a importância de nós termos um pastor nos guiando, entende a importância, porque nós resolvemos nos humilhar, nos tornar humildes, para que o nosso coração, estando humilde, o Espírito Santo de Deus então ministre ao nosso coração. Existe um texto em 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e versículo 7. Humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lançando sobre Ele toda a ansiedade. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época de tanta ansiedade. O que vai acontecer na próxima semana? Quantas pessoas vão morrer na próxima semana? Quantas pessoas serão contaminadas na próxima semana? E nós, no jeito da gente ser, a gente começa a tentar arrumar solução. E se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo? É verdade que nós precisamos aliar a fé, a prudência, e sim, nós precisamos cuidar de nós mesmos, mas também nós precisamos descansar no Senhor. Nós precisamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Entender que Ele é Deus, entender que Ele é soberano. Entender que o nosso Senhor tem a história nas mãos. Então a gente precisa descansar, precisa lançar sobre Ele a nossa ansiedade, a nossa dúvida. Nós estamos num momento cheios de dúvida. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. E é justamente esse é o momento. Como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, meu irmão, o momento de se humilhar na presença do Senhor é hoje, é agora. É dizer, Deus, eu não sou capaz de resolver as coisas, eu não tenho controle do universo, Deus, mas o Senhor tem, e eu quero me humilhar para que o Senhor
faça diferença para que o Senhor controle todas as coisas. Eu quero me humilhar para que o Senhor coloque a tua mão poderosa. Eu quero me humilhar debaixo da tua mão poderosa para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser fazer comigo. Esse deve ser o nosso sentimento. Nós caminhamos em direção a sermos semelhantes a Jesus Cristo quando nós nos humilhamos na potente mão do Senhor. E aí sim, o Espírito Santo começa a nos ministrar, porque nós começamos a entender que nós não entendemos tudo, nós não temos o controle, nós não sabemos o que vai acontecer na próxima curva, nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que vai acontecer. E nós precisamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar sobre Ele as nossas dúvidas, lançar sobre Ele tudo aquilo que aflige o nosso coração. Precisamos lançar nas mãos do Senhor. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar com você é que nós somos semelhantes a Jesus, ou nós estamos caminhando para a semelhança de Cristo quando nós obedecemos a Deus. Nós estamos caminhando para a semelhança de Cristo quando nós obedecemos a Deus. Eu ouvi uma frase, se não me engano essa semana, que primeiro a gente obedece, depois a gente entende. Primeiro a gente obedece a Deus, depois a gente entende. E às vezes, meus irmãos, a gente precisa obedecer, mesmo sem entender. E talvez aquilo que Deus quer que você faça, talvez você não vai entender nunca. Primeiro a gente obedece. A palavra de Deus vai dizer para nós assim: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Nós precisamos confiar no Senhor e obedecer aos comandos que o Senhor tem dito para nós. O que o Espírito Santo tem falado com você? O que Cristo tem falado no seu coração? Qual é a obediência que Ele está pedindo para você? O que Ele está pedindo para você que você precisa realizar? Nós precisamos obedecer. O texto que a gente leu de Filipenses vai falar: tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo, quando Ele está no Getsemane, Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Cristo estava numa agonia. E Ele estava sem saber o que ia acontecer. Ele sabia que Ele ia morrer, mas Ele não sabia o que ia acontecer. E Ele fica angustiado e diz ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E eu acho que às vezes nós temos essa mesma reação. Deus, passa esse coronavírus. Leva esse vírus para lá, leva essa infecção para lá, leva essa doença para lá. Não nos deixa atravessar. Mas muitas vezes, meus amados, a gente precisa atravessar algo. E a gente precisa simplesmente obedecer. Quando o povo precisava atravessar o Jordão, Josué vira para o povo e fala assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E o Jordão ele só abriu depois que o povo colocou o pé. Nós muitas vezes precisamos dar um passo de fé, obedecer. Você vai dizer: Deus, eu não sei como é que eu vou atravessar esse Jordão. Eu não sei como é que eu vou atravessar essa pandemia. Mas talvez Deus está falando assim com você: a única coisa que eu quero que você faça agora é que você obedeça. E eu quero que você obedeça a ponto de você cuidar da sua família, a ponto de você cuidar do seu cônjuge, a ponto de você cuidar das pessoas que estão com você e transparecer o amor de Cristo mesmo nesse momento. Nós começamos a nos parecer com Cristo quando nós obedecemos, muitas vezes sem questionar, sem saber o que vai acontecer depois. Mas Ele nos chama à obediência. Quantas vezes
você está esperando algo. E aí você fala assim: Deus, se você me prover esse mês, eu prometo que eu vou ser fiel. Eu prometo que eu vou me dedicar mais. E aí Deus te abençoa, e aí você não se dedica. E aí você pede novamente. Deus espera de você uma obediência. Deus espera de você uma fidelidade. E aí você não cumpre aquilo que você falou. É melhor obedecer do que sacrificar. O nosso coração precisa ser obediente e entregar nas mãos do Senhor a nossa vida. Então seja obediente. Esse é um dos passos para que a gente se torne semelhantes a Jesus. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse 2, 10 vai dizer assim: não temas as coisas que vocês têm que sofrer. Preste atenção nisso. Não temas as coisas que você tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vocês, para serem expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. E o final ele vai dizer assim: olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, muitas pessoas vão desanimar com as igrejas. A igreja não fecha, né? O que fecha é o local. Mas esse local de reunião, muitas pessoas têm apego a este local. E muitas pessoas, porque o local de culto, o local de celebração, ele vai estar fechado, muitas pessoas vão esfriar. Muitas pessoas vão deixar. Mas eu quero dizer para você, não deixe, meu irmão. Ser fiel até a morte, isso vai passar. Isso é um período, nós não sabemos quanto, mas isso vai passar. Isso é um período. Ser fiel, continua sendo fiel, que Cristo com certeza vai dar a você a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É mansão? É carro novo? Não, meu irmão. É a vida eterna. Você terá a vida eterna. Você receberá a coroa da vida. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Esse sentimento de sermos obedientes. Obedientes a Deus. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Se nós nos esvaziarmos, se nós nos humilharmos e formos obedientes, certamente nós seguiremos os passos de Cristo. E as pessoas que estão à nossa volta, elas verão em nós Cristo. E Cristo será exaltado. Pode ter certeza. Se nesse momento de pandemia você mostrar o coração de Cristo, Cristo será exaltado neste momento. E as pessoas vão olhar para você e falar: poxa, eu vejo Cristo em você. Eu vejo Cristo. Você está transparecendo Cristo. Que Cristo seja exaltado nas nossas vidas. Que nós possamos nos esvaziar. Que nós possamos nos humilhar. Que nós possamos obedecer para que Cristo seja exaltado. Eu gostaria que você meditasse nessa última canção. E que quando você estiver cantando, que Cristo verdadeiramente seja exaltado na sua vida. Eu louvarei
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Meus irmãos, eu espero verdadeiramente que Cristo tenha falado ao seu coração, que o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração e que nós possamos ter esse desejo de nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez, porque a Tua Palavra nos dá a direção, porque a Tua Palavra nos mostra o caminho. E o caminho é Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que nós precisamos nos esvaziar. Nós entendemos que nós precisamos nos humilhar. Nós entendemos que nós precisamos obedecer. Nós entendemos, Deus, que só Jesus Cristo é a verdade. Só Jesus Cristo é o caminho. Só Jesus Cristo é a vida. Só nele nós vamos ter vida em abundância. Por isso, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos. Pai Santo, nós não sabemos quanto tempo, Pai, essa pandemia vai durar. Mas Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe quanto tempo. E nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que nos dê resistência, nos dê confiança no Senhor, para que nós possamos passar por isso, vitoriosos. Pai Santo, que nós saímos do outro lado, mesmo diferentes, mesmo modificados, mas com o Senhor no nosso coração, sendo fiéis. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olha, fique com Deus, que Deus abençoe verdadeiramente a sua vida, que Ele te dê uma semana abençoada com você, juntamente com sua família, que o Espírito Santo possa ministrar cada vez mais no seu coração. Deus abençoe a sua vida.